falando tem um pouco a ver com segurança, né? E a parte e aquilo que estava acontecendo da Operação Lava Jato, combate à corrupção e que agora a gente está indo para trás também. Ora, a Lava Jato foi uma coisa muito boa e muito importante para o Brasil. Mas, infelizmente, muito aplauso, Sim. muita homenagem, muita gravatinha borboleta, muita manchete exibicionista. Recuperou muito dinheiro também, né? Sim, mas assim, era muito importante, porque ela meteu o dedo na ferida, sabe? E é tudo verdade. O Michel Temer é corrupto, o Eduardo Cunha é corrupto, o Sérgio Machado é corrupto, sabe? O Roberto Costa é corrupto. Isso tudo é corrupto mesmo, para valer, tal. Devolveram muito. Palocci devolveu o dinheiro, confessou e tal. E isso não aconteceu por acaso. Mas o que acontece? O Moro e os procuradores começaram a pegar corda. Começaram a se endeusar, começaram a se apaixonar e querer ser política. Aí degringolou geral. Por quê? Porque é uma lesão ética impossível de ser corrigida um juiz condenar um político e, como consequência dessa condenação, o político fica fora da eleição e esse juiz vai ser ministro do político que ganhou a eleição, porque o outro não participou, ou pelo menos alega. Perdia, mas pode dizer que não perdia porque... Então isso aí ferrou, sabe? Ferrou, porque aí não é mais político, não é mais juiz, é um político, um politiqueiro, pilantra. E aceitou vantagem, que é capítulo do Código Penal. Que se eu oferecesse um saco de dinheiro para o Sérgio Moro... O cargo seria... O cargo é vantagem devida. Então, entra como vantagem. O cargo e a promessa de um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Que é o que foi o Bolsonaro publicamente prometeu então, se tivesse prometido um saco de dinheiro, todo mundo entendia que era suborno. Mas prometer um cargo vitalício do coisa também é vantagem devida. Percebe? E ele se corrompeu, o Moro, completamente. E hoje, para revelar que se corrompeu mesmo, sabe onde é que o Moro trabalha? Não. O Moro trabalha para uma firma americana que administra a massa falida da Odebrecht que ele, Moro, quebrou. Caramba. Atenção, quem duvidar, o Moro hoje trabalha para uma firma americana que administra a massa falida da Odebrecht, que é a empresa que o Moro faliu. Isso é de uma imoralidade criminosa. E ainda tem gente que acredita que o Moro é sério. O Moro se corrompeu completamente. E como a gente continua com esse combate à corrupção... Não é espetáculo. Não é espetáculo. O combate à corrupção... Mas com total liberdade... E que o liberdade, governo não claro, tenha influência. Absoluta autonomia processual para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que são os órgãos de investigação, e absoluta autonomia para o magistrado. Mas nós temos que melhorar a legislação brasileira, porque não é possível. Vamos raciocinar juntos. A gente só está... A Justiça Federal é uma imensa estrutura que está no Brasil inteiro. Será que dá para acreditar que só um juiz federal combate a corrupção? Claro que não. Percebe? E os outros muitos juízes federais que estão fazendo severamente o seu trabalho, sem exibicionismo, sem politização, e que fazem sentenças que sustentam, porque eu cansei de dizer, vão no Google, cansei de avisar, olha, esse negócio do Moro aí, parece que é valentia, tá fazendo as coisas, vai botar para quebrar e tal, ele está semeando nulidade. Eu disse muitas vezes, quando a imprensa parar de prestar atenção, tudo isso que ele está fazendo vai ser nulo. Vai ser desfeito. E ele vai passar um atestado de inocente para quem não é inocente, como o Lula. Alguém acredita que o Palocci roubou 100 milhões de reais e devolveu sem o Lula saber? Então? Alguém acredita? Eu sou idiota. Você o Lula acredita, Mandíbula? Eu não acredito, cara. Então. Que mais, Mandíbula? Perguntaram aqui se o Ciro Gomes vai pagar a aposta e pagar o Fusca do Samidana. Que assunto que é esse? Não, eu já paguei. Paguei. Deixa eu te explicar. Eu estou dizendo aqui, uma tese e tal, que o sistema financeiro brasileiro é um fator de atraso econômico para nós. Já te dei os números e tal. O maior juro do mundo, fizeram um oligopólio, as tarifas são as mais caras, os lucros são completamente fora dos padrões do mundo, etc, etc, etc. E que mais grave do que isso é que não existe no Brasil essa ferramentaria que financia o jovem inovador. As startups, até a gente usa as palavras tudo em inglês. Aí existe uma palavra que chama, uma expressão que diz seed money, a outra que chama angel money, a outra que chama venture capital. E que o Brasil chama até isso em inglês porque não tem. Então como é que nasce o Facebook? Sim. Não é porque o Zuckerberg tinha garantia. Ele não tinha garantia.
Ele não podia tomar dinheiro emprestado. Alguém apostou que a ideia dele era boa, foi até um brasileiro, e botou o tal seed money, o tal angel money, e ao invés de ser um empréstimo com garantia, com juro, era uma sociedade. Se micasse, o cara perdia tudo. Se desse certo, o cara virava um bilionário, como virou. Isso não existe no Brasil, eu disse. Venture Capital no Brasil não chega a R$1 bilhão. Aí como é o nome? Samidana. Claro que existe, é R$1 bilhão, eu tô aqui com a coisa e tal, aí bota no banco, não sei o que e tal. Não, eu não tô falando disso, tô falando desse dinheiro e tal, que é a expressão, em vez de Venture Capital, seed money. Aí eu aposto com você como não tem. Eu aposto no meu Fusca. Que é um Fusca de brinquedo. Mas aí é sacanagem. E eu dei pra ele. E eu paguei. Porque, na verdade, houve uma confusão com a expressão que era angel ou seed money por venture capital. Tá. Percebe? Entendi. Uma grande bobagem. A tese continua essa. Um jovem empreendedor brasileiro morre com a sua ideia inovadora porque não tem esse tipo de ferramenta de financiar sem garantia e sem juro para apostar no êxito da ideia. Mas como fazer que esse pessoal que tem grana e que tá ganhando com juros no banco acha interessante chegar para esse jovem e falar, cara, eu quero ser sócio. Você tem que criar uma cultura disso e para isso acontecer você tem que dissuadir a especulação financeira trazendo a taxa de juros para um valor mais baixo do que a rentabilidade média dos negócios. Não é nem o inglês aqui não. É assim, no Brasil o juro é tão alto que ele é maior do que o lucro médio das atividades econômicas reais. De maneira que, se eu não tenho dinheiro, eu não posso tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco. E se eu tenho dinheiro, eu também não devo botar num negócio que vai me dar risco e problema. Se eu botar no banco, eu ganho mais dinheiro do que o lucro. E isso tem que ser feito com regulação, por um lado, aumento da concorrência do outro, que é acabar com esse cartel de 85% ser na mão de 5 bancos, feito pela época do PT. Você vê como é. Esquerda, concentraram e não quer discutir, eles consideram isso agressão. Ou é verdade ou é mentira que 83%, 85% das transações financeiras foram acumuladas em 5 bancos no Brasil, durante o período que o PT governou o país. Consolidou-se isso, como consolidaram essas facções criminosas e não houve... Estou dizendo que eles queriam, nem são sócios, nem amigo das facções, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que um fenômeno... Houve um fenômeno cenário... aconteceu e nada aconteceu, o poder não viu. O poder do PT não viu acontecendo as facções. Alô, Freixo. Freixo é um cara que corre risco, que combate as facções de verdade e está ali do lado dessa turma que não mexeu uma palha e agora virou um fenômeno consolidado. Exatamente. Nós vimos o secretário de Administração Penitenciária. Pararam o Brasil uma época. Vimos o secretário de Administração Penitenciária do Rio ser preso pela Polícia Federal essa semana, simplesmente indo se acertar com o chefe de uma facção. E dizendo, chefe, você é um cara mais importante do que o secretário de Segurança. Poder paralelo, não é uma realidade esse poder paralelo. Tudo isso aconteceu no Brasil nesses anos. Não se mexeu uma palha na legislação, não se fez um instrumental de inteligência, de controle do apodrecimento das estruturas policiais brasileiras. Nada, não foi feito nada, rigorosamente nada que mudasse. Eu brinco que a única mudança que o Lula promoveu, que vale para todo mundo, é a tomada de 3 pinos. O resto, meu irmão, não mudou absolutamente nada. Fez coisas boas, é evidente, mas tudo deu para trás. E agora o Bolsonaro disse que vai aumentar o Bolsa Família 50%. Isso é esquerda agora? Exatamente. Bolsonaro foi para a esquerda? Veja o limite onde é que nós estamos. Mas é porque essas coisas elas se traduzem em voto, né? E aí fica muito fácil o cara ceder para essas coisas, não porque ele está preocupado com a população, mas é simplesmente porque ele acha que ele vai ganhar. Veja, nesse momento, 40 milhões de pessoas estão trabalhando precarizado, 15 milhões estão desempregados, 6 milhões desistiram de procurar emprego. O salário mínimo tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos, a caristia voltou pesada, ou a gente toma tenência e valoriza o debate e toma cuidado com o voto, parar de votar por paixão. Nenhum povo se apaixona ou odeia político. Olha todo mundo com o pezinho atrás, dá uma olhadinha. Ceticismo, né? Obriga o cara a falar sério, a dar meta, dizer de onde é que vem o dinheiro, quanto é que custa e... É a base do conservadorismo que o pessoal fala tanto, é o ceticismo, e não existe esse ceticismo, existe uma paixão, né? Isso é uma parte menor. Somada aí o bolsonarismo boçal com o lulopetismo boçal, que é a mesma matriz, dá 40%. Ah, mas é muita gente. É muita gente, é muita gente. É suficiente, por exemplo, para botar os dois, né? Quem é que paga essas pesquisas?
Quem? Boa pergunta. Sabe quanto é que custa uma pesquisa? Não. Que o povo saiba. Uma pesquisa no Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, é uma dimensão continental, custa entre 600 mil e 1 milhão de reais. Falta 14 meses e alguns dias para a eleição e nós estamos tendo 6, 7 pesquisas a conta de 500 a 1 milhão de reais todo mês. Criando essa onda de que todo mundo já está definido e tal, quando o povo não está com a eleição na cabeça. E qual é o prazo que você acha para ter essa terceira pessoa? Abriu o grid de largada. Então, agora é treino livre. Está todo mundo aí na pista, ensaios e 1000 manipulações e tal. Abriu o que é o prazo final de filiação. Então só vai poder. Tarde, né? Só vai, mas é mais tarde ainda. Só em julho nós teremos os candidatos definidos. Caramba. O seu partido decide quando? Julho, porque a legislação só permite. O meu partido já me indicou como pré-candidato. Não tem contestação. Não tem outros? Não. Ah, tá. Não. Então é mais fácil. O meu partido está unido. No seu caso, o meu partido está unido e tal. Apesar de cordialidades políticas que aqui e ali fazem, mas. Entendi. Educação política não faz mal a ninguém. Nós estamos unidos. Tá bom.